início era para comemorar o aniversário da Petrobras. Depois ficou um ato para a gente defender a Petrobras dos ataques que ela vem sofrendo, e depois do pré-sal já houve 3 pedidos de CPI sobre a Petrobras. Eu às vezes tenho a impressão que as pessoas pedem CPI para depois os empresários correr atrás deles e eles achacar empresário pedindo dinheiro para fazer eu não sei o que, porque não existe outra explicação. Eu, quando era presidente, era todo refinado, não podia falar essas coisas. Mas eu não me esqueço nunca de uma figura, e esse é um caso muito típico, que vivia ameaçando pedir CPI da Petrobras. Ele não podia conversar comigo, que ele falava, tô com o pedido da CPI no bolso, tô com o pedido da CPI no bolso. Chegou um dia que eu falei, meu filho, tira do bolso. Tira do bolso e faz a CPI que você quiser. Graças a Deus ele não fez, teve juízo. E eu então resolvi que eu tinha que vir na porta da Petrobras para discutir esses assuntos com vocês. Parte do que eu ia falar já foi falado aqui. Vocês viram que eu tinha um papel na mão que era um discurso por escrito. Eu até dei pro Zé Maria, se quiser utilizar parte das informações no jornal da FUP, pode utilizar. E eu quero falar uma coisa de sentimento. Eu fiz questão de colocar essa camisa da Petrobras. Eu fiz questão de colocar porque quando começa a acontecer algumas denúncias de corrupção dentro da Petrobras, muitas pessoas que vestiu essa camisa com orgulho começam a ter vergonha de utilizar a camisa e ser confundido com alguém que praticou corrupção. Eu falo na condição de presidente que mais visitou a Petrobras no seu mandato. Eu falo na condição de um presidente que deve a muitos engenheiros da Petrobras a reconquista da indústria naval neste país, porque em 2002 o presidente da Petrobras e a direção da Petrobras naquela época dizia que eu estava mentindo quando eu dizia que nós tínhamos tecnologia para recuperar a indústria naval brasileira. E a engenharia da Petrobras, mais o pessoal da indústria naval, provou de que o papel de um verdadeiro metalúrgico que trabalhava em estaleiro não era vender cerveja nas praias de Angra, mas sim trabalhar construindo navio para este país. Portanto, eu quero dizer aos petroleiros que se eu servir de exemplo a vocês, não tenham vergonha dessa camisa, que essa camisa deve orgulhar não apenas vocês, mas orgulhar o povo brasileiro pelo que a Petrobras significa para o Brasil. E os milhares e milhares de trabalhadores dessa empresa não pode ser confundido com alguém que porventura possa ter cometido um erro qualquer. Se alguém praticou um erro, se alguém roubou, esse alguém tem mais é que ser investigado, ser julgado, e se for culpado tem que ir para a cadeia, e o povo da Petrobras tem que ter orgulho da sua camisa. Em segundo lugar, companheiros e companheiras, eu lembro do orgulho quando entrou na minha sala um dia a mais ou menos 6h30 ou 7 horas da tarde, o companheiro Estrela e o companheiro Zé Sérgio Gabrielli, com um monte de papel na mão, uns mapas coloridos, para me dizer que tinha encontrado o pré-sal. Eu fui para casa, Moraes e Zé Maria, e conversando com a Marisa, eu dizia, Marisa, não é possível que eu tenha nascido com um negócio para a lua. Não é possível. Porque foi na minha gestão que a gente tinha conquistado a autossuficiência.
E foi na gestão que nós anunciamos a maior descoberta de petróleo contemporânea feita em todo o planeta Terra. Eu não acreditava que fosse possível a gente tirar petróleo de 7 mil metros de profundidade. Eu fiquei extremamente preocupado, porque na hora que a sonda descesse, a gente poderia trazer um japonesinho, um coreano ou um chinês, ao invés de trazer petróleo. E muita gente dizia: ô Lula, vocês estão discutindo esse investimento estratégico do pré-sal, a Petrobras não tem tecnologia ainda, vai ser muito difícil tirar esse petróleo. Pois bem, aqueles que diziam isso, é preciso a gente dizer que da data que nós descobrimos o pré-sal até agora, nós estamos tirando mais petróleo do que tiramos nos primeiros 31 anos da Petrobras. Em apenas 8 anos, nós já tiramos mais petróleo do pré-sal do que nos primeiros 31 anos da Petrobras. E eu fico pensando, quem é que não quer que vá adiante esse projeto estratégico da Petrobras? Quem é que a gente não cumpra a meta de chegar a 4 mil barris de petróleo em 2020? Quem é que não quer que a gente construa as refinarias neste país, não apenas para refinar o que nós precisamos, mas para exportar produtos com valor agregado e não apenas óleo cru, como eles pensavam que nós íamos exportar? Deixa eu olhar minha garganta aqui, Zé Maria. Eu fui tão gentil com você, foi você. No tempo que eu tomava um conhaque era um só, e a garganta ficava molhada o dia inteiro. Agora, na água. Mas vai, vamos assim mesmo. Olha, quem é que não gosta o fato de nós termos aprovado a partilha do petróleo do pré-sal? Transformar essa riqueza numa riqueza do povo brasileiro. Quem é que está incomodado da gente criar uma empresa pública estatal para tomar conta desse petróleo? Quem é que está contra a gente ter aprovado 75% do royalties para a educação neste país e 25% para a saúde? Certamente não é nenhum trabalhador brasileiro, certamente não é nenhum petroleiro, certamente não é nenhum brasileiro que ama este país. Porque o petróleo é o passaporte do futuro deste país. O passaporte é a coisa que mais pode dar garantia da gente fazer no século XXI aquilo que a gente não conseguiu fazer no século XX. Imagina que sem petróleo a gente já tem filho de pedreiro se formando engenheiro, filho de empregada doméstica se formando médico. Outro dia lá em São Paulo, o filho do jardineiro do cemitério da Vila Formosa fazendo relações exteriores, sendo diplomata. Olha, se a gente conseguiu fazer isso sem o petróleo, imagina o que a gente pode fazer quando a gente estiver tirando 4 mil barris de petróleo e exportando para o mundo inteiro. E não é apenas o petróleo, não é apenas o petróleo. É a indústria petroquímica que vai surgir por conta disso. É a indústria naval, que parecia ser impossível, e é só visitar os estaleiros do Rio para ver que tinha metalúrgico habituado a ficar lixando o casco de navio podre. Hoje ele está fazendo navio novo para levar petróleo e o que mais quiser para fora. Havia gente que queria neste país que a Petrobras se esmilinguisse. Vocês estão lembrados que no governo deles, eles venderam praticamente 62% das ações da Petrobras em 8 anos. Na verdade, o que eles queriam era entregar a Petrobras. Graças a Deus, os trabalhadores, o movimento sindical, o movimento social e os partidos de esquerda se mobilizaram e não deixaram fazer. Eles não se conformam. Por que no nosso governo e não no governo deles?
E eu às vezes falo aquilo que disse o companheiro Zé Eduardo Dutra aqui. E eu fiz questão de pedir para o Zé Eduardo Dutra falar, porque ele foi presidente da Petrobras. E quando ele entrou aqui, tinha muita gente de cabeça baixa. E hoje, a gente precisa dizer para os companheiros da Petrobras: levantem a cabeça, porque vocês são brasileiros que têm direito de ter a autoestima muito evoluída. Nenhum petroleiro pode estar com a autoestima baixa. Nós temos razão de estar orgulhosos. E se alguém um dia pensa em acabar com aquilo que a Petrobras pode significar para esse país, não vai ser já. Eu quero até agradecer o Zé Eduardo, porque ele falou coisas aqui que eu, teoricamente, não podia falar. Mas, gente, se tem uma coisa que você não pode terceirizar, é o cargo de presidente da República. Esse é um cargo... Esse é um cargo que você não pode terceirizar. Ou você assume ou não assume. Esse negócio de pedir para cada um falar um pedacinho das coisas que vai acontecer nesse país não dá certo. Afinal de contas, esse país é grande, mas não é uma coxa de retalho que pode ser subdividida em centenas ou centenas de interesses. Eu, se fosse a candidata que faz oposição a Dilma, proibiria os seus economistas de falar, porque cada um que fala mais bobagem do que o outro, e ela vai acabar mostrando o que pode acontecer num programa de governo feito a 500 mãos, menos a dela. Queridos companheiros e companheiras, eu estou convencido que, como o Zé Eduardo Dutra disse, eu não costumo falar mal de político nas minhas candidaturas. Eu lembro de político chamando o Sarney de tudo quanto é nome. Eu lembro de político indo na porta do Palácio do Planalto e do Alvorada colocar denúncia de corrupção. Eu não tenho por hábito fazer isso. Eu, como não quero falar mal dos outros, eu só tenho que falar mal, sabe, dos nossos erros e falar bem da minha candidata. Muito bem, Lula! Muito bem, Lula! E eu digo todo dia uma coisa, gente. Eu tenho 34 anos de partido político, Lupe. 34 anos de partido político. Tem gente que milita comigo desde quando a gente criou esse partido. Eu tinha mais de 30 ministros. Tinha gente com muita experiência. Alguém há de perguntar, mas por que o Lula foi escolher exatamente a Dilma e não alguém ligado a ele historicamente? É porque eu não via a presidência da República como um clube de amigos. Eu via a presidência da República como uma coisa muito séria, e para governar esse país é preciso alguém que tenha pulso para fazer as coisas acontecer nesse país. Eu, de vez em quando, vejo as pessoas fazerem críticas a Dilma porque o PIB não está crescendo. Agora é importante lembrar que o PIB não está crescendo o tanto que eu gostaria que crescesse e que a Dilma gostaria que crescesse. Mas pega os países do G20 e veja quantos o PIB estão crescendo mais do que o nosso. Pega a Europa e veja que a solução dele para cuidar da crise foi colocar 62 milhões de postos de trabalho fechados, foi reduzir salário. Na Espanha e na Itália, mais de 50% da juventude está desempregada, e neste país, nesse mesmo período, nós criamos 11 milhões de empregos formais com carteira assinada. Eu acho fantástico alguns especialistas escreverem nos jornais ou irem para a televisão falar o seguinte: a inflação está fora do controle. Nós estamos há 11 anos mantendo a inflação dentro da meta. O que é a meta? Nós aprovamos que a meta seria 4,5%.
podendo ser 2,5 menos ou 2,5 mais. E a inflação estará rigorosamente dentro da meta. A Dilma quer 4, quer. Ela quer 3, quer. Ela quer 2, quer. Mas a gente não faz o que a gente quer. A gente faz quando as circunstâncias políticas permitem a gente fazer. E nós estamos dentro de uma crise econômica mundial. Estamos dentro de uma crise que eles não discutem. A China crescia a 14%, está crescendo a 7%. Os Estados Unidos até agora não recuperou a sua economia. Como eles são vira-lata, ele fala, tem uma luz no fim do túnel, uma luz no fim do túnel. Essa luz nunca acende direito. E aqui neste país, nós estamos trabalhando com a certeza. E aqui tem trabalhador que, como eu, estava dentro de uma fábrica nos anos 80. A inflação, Benedita da Silva, não era de 6% ao ano, era 80% ao mês, Benedita. 80% ao mês. Eu lembro que eu trabalhava na Vilares, a gente saía da fábrica e a gente corria para comprar, no dia do salário, tudo que não era perecível. Porque se a gente colocasse o dinheiro em casa, ele desaparecia. Eu comprava papel higiênico que não usava. Eu comprava óleo que eu não ia utilizar em 10 anos. Mas comprava para a inflação não comer meu salário. Agora vamos ser francos, companheiros. Vamos ser francos. O que era o Brasil quando nós pegamos e o que é o Brasil de hoje? Muito bem! Então, companheiros e companheiras, eu vejo de vez em quando as pessoas atacarem a presidenta Dilma sem a disfarçatez, sabe, de explicar como é que vão resolver. Eu fico vendo quando eu levei a Dilma no G20. No meu último ano de mandato, eu levei a Dilma no reunião do G20. E disse para Dilma, ó Dilma, você vai participar do G20 com essa gente aqui. Você pode ter certeza que eu conheço você muito bem e conheço eles muito bem. E você, Dilma, é melhor do que eles. Portanto, você, Dilma, tem que utilizar a tua competência para obrigá-los a fazer as coisas que eles não fazem. Porque quando a crise era no Brasil, nos anos 80, quando a crise era na Bolívia, no México, eles eram sabidos demais. Todo mundo dava palpite no Brasil, como se a gente fosse um pote de água benta, onde todo mundo poderia colocar o dedo. Depois que a crise chegou no país deles, ele não sabe nada. Poderia pedir uma opiniãozinha pra gente, que a gente ajudaria eles a resolver. É por isso, companheiro, que eu não queria deixar passar em branco o aniversário de 63 anos da Petrobras. Essa empresa registrou nesses últimos anos 450 patentes de hospital. Essa empresa só conseguiu chegar ao pré-sal porque teve investimento em pesquisa. No tempo deles, a gente não acharia petróleo nem na copa de uma árvore, quanto mais a 7.000 quilômetros de profundidade. Então, queridos companheiros e companheiras, quem estiver errando, que paga o preço pelo erro. Mas o que nós queremos é garantir a 200 milhões de brasileiros que a Petrobras continuará sendo a nossa empresa, o petróleo é nosso, o pré-sal é nosso e ele vai garantir que a nossa juventude tenha o direito que nós não conseguimos ter. É por isso que eu vim aqui, meu querido Zé Maria. É para você cada vez mais. Não é vir aqui só para reivindicar salário também, não. Porque também só sabe reivindicar salário. Ou seja, reivindicar salário... Reivindicar salário é uma das coisas que você tem que fazer, negar é uma das coisas que ele tem que fazer. Tá? Agora, o que é importante é que a gente também, eu vou ter uma coisa aqui para os meus companheiros dirigentes sindicais. Olha, eu acho que falta um pouco de política nas nossas discussões. Talvez eu tenha culpa nisso. Talvez eu tenha culpa de faltar um pouco de discussão política, porque no meu governo era muito fácil conquistar as coisas. Né? Era muito fácil. Era muito fácil. Eles durante 11 anos receberam aumento real de salário no Brasil inteiro, quase todas as categorias. Eu queria pedir para você, Zé Maria, colocar um pouco de política na cabeça dos trabalhadores. Colocar um pouco de política na cabeça dos trabalhadores. Porque a luta eminentemente economicista não leva a nada. A gente ganha 10% do aumento de salário, eles desaparecem no mês seguinte. Então o que eu queria de verdade
era que os trabalhadores da Petrobras, eu nem sei se a companheira Graça está me ouvindo, ela está tão longe e o som aqui está tão pequeno. Mas, Graça, você não tem que ter nenhuma razão para não andar de cabeça erguida. Companheiros engenheiros, companheiros faxineiros, terceirizados, nós temos que ter orgulho do que nós fizemos até agora e fazer mais daqui para frente, porque o Brasil não vai regredir, o Brasil vai continuar avançando para a desgraça dos nossos adversários. Um abraço, companheiros.